Olá a todos, vim aqui fazer mais um vídeo agora. Questão sobre Jesus Cristo, Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Então nós temos aqui Mateus capítulo 1, verso 18, que algumas traduções trazem Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Só que essa forma aqui é a forma genitiva. Genitivo dá o sentido de posse, é o sentido de quem é. Então está falando de Jesus Cristo, está dizendo que ele é o próprio Cristo. Aqui a questão de estar em colchetes aqui com a letra B está deduzindo que talvez este seria o texto original. Qual o texto original? Jesus Cristo, no genitivo. A grande maioria dos manuscritos trazem Jesus Cristo, Jesus Christos, no caso ali no nominativo. Outras variantes são, uma delas trazem Cristo Jesus, tá? Christus Iesu, outras simplesmente trazem Iesu e outras trazem simplesmente Christos. Qual o problema que tem acontecido aqui? Quando você se encontra com uma variante dessa, é bom deixar bem claro, e Daniel B. Wallace também, quando teve aqui no Brasil, no Instituto da Faculdade Charles Spurgeon, ele falou uma coisa muito interessante, que quando você traz Jesus Cristo, ou Cristo, ou Iesu, ou Jesus Cristo, por exemplo, aqui nós temos Jesus Cristo, um exemplo aqui, tá? Jesus Christus, ok? Nós temos aqui em grego. A segunda, ele remete ao contrário. Em vez de ele colocar Jesus Cristo, ele coloca Cristo Jesus. Então, alguns intérpretes, alguns exegetas, eles trazem que o erro ali foi feito duas vezes. Não. Na verdade, nós temos uma variante ali, tá? E essa variante ela foi trocada. Então, Jesus Cristo não é uma variante e Cristo Jesus não é uma segunda variante. Continua sendo a mesma variante. Ao passo que Jesus e Cristo, estipando aqui nesse caso o Christos e outra aqui estipando a parte Jesus, não quer dizer que temos aqui uma variante, duas variantes, três, quatro variantes. Não, nós temos uma única variante, ou seja, um único assunto relacionado a 1, 2, 3 a 4 problemas aqui. Entendeu? Então nós não temos 4 problemas e 4 variantes. Nós temos uma variante com 4 problemas aqui. E eu não chamaria nem isso de problema. Apenas uma diferença entre semântica de palavra aqui. Então é difícil decidir qual o texto original. De um lado, os manuscritos dão um expressivo apoio à leitura de Jesus Cristo. Jesus Christos, que no caso é um nominativo, que para mim é o mais certo. Já por outro lado, no Novo Testamento, no caso grego, não é muito comum que o artigo definido tu, como está fora aqui, apareça diante do nome Jesus Cristo. Porque tu Jesus Cristo, ele já está no genitivo. Então você não precisa colocar ali o artigo para definir que ele é o genitivo. Tá bom? Então, o que acontece aqui? O que acontece? Além do mais, os copistas muitas das vezes ampliavam os nomes Jesus e Cristo, acrescentando outras palavras. Ou seja, colocavam um título a mais que não, vamos dizer assim, não remete exatamente a uma variante do texto, mas continua ainda o mesmo texto porque está apontando para a mesma pessoa, que no caso é o sujeito da frase. E aqui, entretanto, a leitura Cristo, em alguns manuscritos, pode ter surgido por influência das palavras Iels do Cristo, até Cristo, no verso 17. E a leitura Jesus, por ter surgido por influência do versículo de número 21, onde diz, lhe porás o nome de Jesus. Tá? Então, aqui, até Cristo, que no caso aqui, Els é um advérbio atemporal, até de Cristo, ou até do Cristo, porque tu Cristo aqui, se nós pegarmos para ver, esse tu aqui já não necessitaria de estar aqui. Por quê? Porque Cristo já está dizendo que ele está no genitivo. Então o artigo aqui só está dando para dar ênfase, mas de qualquer forma não era para estar aqui.
Então nós temos que analisar o seguinte, que muitas das vezes quando lemos o texto, para quem é tradutor, para quem estuda hebraico e grego aí, tem que saber exatamente qual é a colocação das palavras. Tá? Então, quando os copistas ou os tradutores queriam seguir uma leitura que traz o nome Cristo, precisaram decidir se esse termo é usado nesse texto como um nome próprio ou como um título. Tá? De Cristo, o que vem de Cristo, o que tem de Cristo, ou Jesus Christus, quer dizer, de Jesus Cristo. No caso, ele seria ou o sujeito da frase, como um título, ou então como um nome próprio dele ali. Então, a presença do artigo definido tu, combinado com a ênfase de Mateus sobre Jesus como filho de Davi, faz com que alguns intérpretes entendam que, nesse caso, Cristo faz a vez do título. Confira a tradução da nova versão renovada, né? Que aqui é uma versão americana. Ora, o nascimento de Jesus, o Messias, foi assim. Nesse caso aqui, o nascimento de Jesus é uma forma do sujeito, que é a pessoa de Jesus, e o título, que é o Messias, que no caso seria o ungido ou o esperado de Israel. Bom, então aqui espero que você tenha gostado dessa aula aí. Estou fazendo então aqui uma tradução, né? algum levante. Estamos fazendo um levantamento de algumas palavras do Novo Testamento que foram abordadas ali e mal interpretadas por alguns textos ou alguns copistas da época. Estamos tentando levantar aqui para fazer uma transição e saber qual o texto correto e qual não é. Então eu agradeço você aqui pela oportunidade de ter vindo, de ter me acompanhado até aqui agora. Espero vocês então numa próxima aula. E não se esqueça de fazer o seu comentário aqui. Tendo alguma dúvida, uma crítica, seja construtiva ou não, por favor, coloque no chat aí. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Nos vemos então numa próxima aula.